Agora sim, estamos prontos, então, para falar desse assunto. E vamos começar então a nossa prática, o nosso programa, né? Fazendo uma prática de atenção plena. Então, mindfulness, né? É você trazer a sua atenção ao momento presente. Eu trago minha atenção ao momento presente e eu escolho para isso uma âncora, um ponto de observação. Então, se você está cozinhando, é na comida que você está preparando. Se você está tomando banho, é no banho que você está tomando. Se você está montando uma planilha de trabalho, você está com a tua atenção naquela planilha de trabalho, né? Não é só aquilo que, né? Na meditação, normalmente a gente escolhe âncoras tipo a respiração, a chama de uma vela, né? Nas práticas convencionais, mas essas práticas convencionais, que são as práticas, né, que a gente ensina dentro do yoga, dentro das práticas de mindfulness, elas servem para treinar nossa mente, para treinar nosso estado interno, para que a gente possa viver nesse estado de atenção plena. Se você está conversando com uma amiga, né? Você está lá tomando um café com tua amiga e de repente você está lá no WhatsApp, a tua amiga querendo tua atenção e você está lá no WhatsApp respondendo um monte de mensagem, você não consegue se desconectar das outras coisas, não consegue ter essa presença. Então, olha, agora eu estou com minha amiga, agora eu vou dedicar este tempo para essa minha amiga, né? Então, mindfulness é eu trazer minha atenção para o momento presente, eu escolho algo que acontece no momento presente com essa intenção de me conectar com aquilo que eu estou observando sem julgamento. Então, sem julgamento é sem emitir opinião se isso aqui está certo, se isso aqui está errado. Imagina que a tua amiga está lá, né? Teu amigo está contando uma história ali que aconteceu com ele e está desabafando com você. Então, imagina como a coisa muda quando você para de julgar e começa a ouvir como é que realmente esse teu amigo está se sentindo, como é que aquela situação mesmo ressoou assim nele, para que você realmente possa estar aí dando um apoio, né? Então vamos lá, vamos começar então fazendo uma breve prática, vamos fazer 3 respirações bem profundas, bem conscientes, bem no momento presente. Então para isso a gente se prepara, fecha os olhos, acomode bem o corpo, sinta os seus apoios, apoia tudo aquilo de você que toca o chão, o assento da cadeira. Coluna ereta, abrindo espaço entre os ombros, ativando a musculatura do abdômen. Ai, topo da cabeça para o céu, queixo paralelo ao chão. Conecte-se com a sua respiração. E então, respire profundamente 3 vezes. Inspirando pelas narinas, soltando ar pela boca. Solte o ar descontraindo todas as suas tensões físicas, mentais, emocionais. Solte. Relaxe os ombros, relaxe o espaço entre as sobrancelhas. Vá se desconectando de todas as suas tarefas, as suas preocupações. Trazendo essa intenção de, a partir desse momento, se focar, né? Colocar atenção ao programa aqui que você está assistindo, para assimilar esse conhecimento, para você poder avaliar como é que ressoa essas palavras em você, como é que isso pode modificar a sua vida. Mais uma vez. Inspire pelas narinas, solte o ar pela boca. Você pode até fazer uma massagenzinha aqui, ó. Às vezes, né, a gente fica com um pouquinho de dor de cabeça, ou fica meio tenso, muitos pensamentos, então a gente faz uma massagenzinha aqui, ó, ajuda a soltar. Aqui, ó, também colocando a palma das mãos aqui, ó. Que delícia! E se espreguice. E muito bem.
E se você gosta desses programas, se você acha que esse assunto é interessante para alguém que você conhece, então curta, compartilhe com seus amigos, visite o meu canal Pamela Jaque Yogini, Yogini com Y, e é isso aí. E ajude a gente a crescer. Então vamos lá. Vamos falar então de, né, as relações e o mindfulness, né? O que é um relacionamento amoroso e o mindfulness? Mas na verdade serve para todas as relações. Então, essa semana, né, então a história começa assim, né? Quando eu decidi falar disso hoje, porque essa semana eu estava fazendo umas arrumações aqui em casa, e aí eu achei uma caixa. E nessa caixa eu tenho muitas cartas, bilhetes, assim, desde a época que eu era adolescente, né? Assim, de ex-marido, de namorado, né? E aí eu resolvi abrir, dar uma olhada e bem em cima tinha vários papeizinhos, assim, eram bilhetinhos que eu tinha escrito, né? Que até eu falei, nossa, olha só, esses bilhetinhos ficaram comigo, né? E aí, nesses bilhetinhos, eu falava assim, por exemplo, provavelmente a gente trabalhava e às vezes desencontrava nos horários de trabalho, né? Então que eu falava assim, olha, hoje não deu para preparar uma comidinha, mas eu comprei um congelado, o mais natural que eu pude, e aí vai ser rápido de você comer, mas toda assim, sabe, carinhosa, assim, vai ser rapidinho, você prepara, você junta isso com 7 xícaras de água, e aí você pega um molhinho que tem na geladeira assim, 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 aí você vai ver que vai estar bem gostoso e bem, sabe, bem nutritivo, né? Ou então eu deixava assim, eu dei uma passada por aqui para te dizer que eu senti saudades e espero que... E coisas assim, né? Então eram vários bilhetes assim de cuidados, né? Que eu estava deixando, olha, eu deixei para você tal e tal coisa em tal lugar, olha, lembra de tal e tal coisa. Coisas assim, para ele, provavelmente ele chegava em casa num horário que eu não ia estar, então para ele chegar em casa e se sentir acolhido, e saber que eu tinha pensado nele, para ele ter facilitado alguma coisa para que ele pudesse descansar, né, se desconectar do dia de trabalho, ou alguma coisa assim, sabe? Eu lembro que a gente, né, tinha família num lugar, eu tinha família no outro, então às vezes a gente viajava para se encontrar, então também vários bilhetinhos de saudades e de coisas que a gente fazia, né, ou coisas que eu lembrava, assim, eu lembrei de você hoje por tal e tal coisa, mas enfim, uma série de coisas que eu falei, gente, essa era eu? Nossa, mas eu era assim, né? Eu fiquei surpresa, né? Porque eu sempre gostei de escrever, sempre fui de mandar bilhetinhos e tal, mas eu tinha esquecido esse lado da Pamela, né? Porque o que aconteceu? Nesse que foi, fui casada 2 vezes, né? Então estou me referindo ao meu primeiro casamento, mas especificamente que foram os bilhetes que eu achei, né? Então quando a gente começou o nosso casamento, foi engraçado, né? Ele já morava sozinho, né? Ele era do sul, ele morava já sozinho, eu já estava no apartamento, eu morava aqui, morava com meus pais ainda, casei, fui morar ali com ele e depois a gente comprou um apartamento e estava esperando o apartamento terminar de construir para a gente se mudar, né? Então, principalmente nesse momento antes, né, da compra do apartamento, enfim, foi um momento assim muito especial, porque era um momento em que a gente trabalhava, nossa vida não tinha mudado tanto, até em termos financeiros, né? Porque, na verdade, eu acho que até devia estar mais leve, né? Porque aí eu tinha ido morar com ele, né? Então, ia mais uma renda lá. E a gente tinha, ele trabalhava muito, porque ele trabalhava numa agência de publicidade, e eu trabalhava na área de marketing, mas eu tinha mais horário para chegar em casa, né? Então, sempre umas 5 horas eu chegava em casa. Então, eu tinha tempo de chegar em casa e me dedicar à casa, à família, né? A gente tinha uma cachorrinha, me dedicar a ele. Então, quando eu chegava em casa, ele chegava sempre mais tarde, eu sempre fazia eu tinha tempo para elaborar essas coisas, né? Então, por exemplo, ia ser o aniversário, eu ia pensar o que ele ia gostar de comer, o que ele ia gostar de ganhar,
uma coisa que eu poderia escrever que ia tocar ele, sabe, que ele ia achar legal, né? E isso alimentava muito essa relação. Quando eu li esses bilhetes, a sensação que eu tive, eu falava, nossa, eu queria ter um namorado que nem eu, sabe, assim, com humildade eu tô falando isso, né? Porque depois a gente começou a trabalhar tanto, tanto, que isso começou a se perder, a gente perdeu a presença, né? A gente perdeu a presença. E ele trabalhava bastante, mas ele também era bastante presente, assim, sabe? Era uma pessoa que reconhecia muito as coisas que eu fazia, que ele valorizava muito essas coisas que ele recebia, né? Quantas vezes hoje em dia a gente está tão na correria que às vezes até outra pessoa de repente está fazendo alguma coisa pra gente que a gente não percebe, ou que a gente não se conecta com aquele momento, com aquela coisa, né? Então a pessoa chega ali, ai, preparei esse jantar aqui para nós, tal, e de repente você está tão cansado, tão preocupado, com tanta coisa na cabeça, que você de repente não se entrega para se conectar totalmente naquele momento, né? Às vezes, então não é só o tempo que a gente usa para preparar algo para o outro, mas é o tempo, né, que o outro usa, é a abertura que o outro dá para ter realmente a conexão, para receber aquilo, né? O sexo tântrico, por exemplo, né, que não tem nada a ver, é bem deturpado, a maioria das informações que se tem aqui, né, no Ocidente são bem deturpadas em relação ao sexo tântrico. O sexo tântrico vem de famílias tântricas, monogâmicas, inclusive, que para que o amor dure, você possa permanecer com a mesma pessoa, né, alimentando esse amor por toda uma vida com a mesma pessoa, então a parte sexual, assim como outras partes da vida também, né, foram desenvolvidas para sustentar essas famílias, né, para que essas famílias se sustentassem unidas. É isso, né? E no sexo tântrico tem muito disso, né? Então, por exemplo, se você vai receber um carinho, não é só é a intenção minha que estou fazendo o carinho e é a intenção do outro que está recebendo o carinho. Então eu coloco aqui a minha intenção de trazer aquele prazer, aquele amor naquele carinho que eu estou fazendo. Eu estou conectada com as áreas do corpo que eu estou tocando, com o que eu estou entregando ali. E a pessoa que está recebendo também vai fechar os olhos e vai se entregar aquilo, não vai ficar pensando em outras coisas. Vai trazer a atenção para a área do corpo, para sentir o que ele está recebendo. Isso é uma conexão. Né? É disso que eu senti muita saudade nesse momento. Porque depois, o que aconteceu? Quando a gente casou, a minha ideia era que a gente ficasse uns 3 anos curtindo, sabe? Tipo, um namoro casados, né? Sem filhos, sem grandes responsabilidades, com outras coisas, para que a gente realmente pudesse viajar, pudesse curtir, pudesse fazer uma série de coisas antes da gente criar uma família e outras coisas, né? Bom, isso acabou acelerando um pouquinho, eu não pude ter filhos, né? Mas a gente começou a querer comprar apartamento, então aí já era uma responsabilidade, quer dizer, já era um valor alto, tinha que dar entrada, tinha que pagar semestrais. Então, ou seja, agora a coisa começou a ficar mais séria financeiramente. Depois a gente quis trocar de carro. A gente tinha um carro usado e a gente quis comprar um carro zero. Aí depois a gente quis ter 2 carros. Então, e isso cada vez mais a gente teve que começar a trabalhar. E a gente sabe que hoje em dia, né? Às vezes eu penso como meu pai, aos 22 anos, sustentava uma casa inteira. Eu nasci quando meu pai tinha 22 anos, gente. Minha mãe nunca trabalhou fora de casa, sempre cuidou da família. E meu pai sustentava a casa toda. E isso era muito comum naquela época, né? E hoje em dia? Hoje em dia é bem mais difícil, né? Bom, mas nem vou entrar muito nesse assunto, porque isso aí é assunto para um outro programa, né? Então, aí o que acontece? É muita pressão para você sustentar tudo aquilo, muitas horas de trabalho, muito cansaço, muitos. Enfim, você entra nessa estrutura de estresse. E quando você entra nessa frequência do estresse, aí você começa a se afastar. Então, eu parei de escrever bilhetinhos, né?
aquele jantarzinho que eu preparava com todo amor e carinho, né? Aí, bom, vamos jantar fora ou vamos pegar uma comida congelada, porque ninguém tá afim de cozinhar, ninguém tá afim de lavar a louça, ninguém tá afim de nada. Então, por mais que depois a gente tivesse uma vida muito boa, né, financeiramente falando, a gente podia pegar e ir jantar onde a gente quisesse, né, se perdeu isso daí, tudo, que alimenta tanto o amor, os detalhes, né? De até perceber quando o outro precisa. Quantas vezes a gente às vezes fica, né? Tá magoado, tá ansioso, tá preocupado com alguma coisa nossa, né? E às vezes o outro tá tão preocupado com as suas próprias coisas que não consegue perceber o que a gente está sentindo. Isso, vice-versa, a mesma coisa. Então, mindfulness, o que eu tô trazendo para vocês hoje aí, você que está numa relação, né? Seja qualquer tipo de relação que você esteja, ou se você está pensando, né? Você está ali, né? De repente, esperando o amor aparecer na sua vida, ou até mesmo na relação de amizades também, em tudo, com a família, com os filhos, serve para tudo, né? Hoje a gente está trazendo foco para o relacionamento a dois. Então, você trazer esse estado de presença no momento em que você estiver com teu companheiro, com a tua companheira. Falando companheiro, companheira, no sentido de, né, pode ser o marido, pode ser a esposa, namorado, enfim, quem está junto de você, né? Que você traga mais atenção plena para essa relação. Você perceba como você está presente nessa relação. Às vezes, talvez, você até está presente cobrando uma série de coisas, né? Sendo que quando a gente começa a cobrar muito do outro, significa que é o alerta que você tem que se distanciar da relação. E é como se você pudesse olhar para você e ele ao mesmo tempo, juntos. Para que você vê as duas pessoas de fora da relação. Isso é mindfulness, isso é meditação. Eu me afasto para ver o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? São faltas. Eu estou cobrando alguma coisa do outro porque é uma falta minha, algo que tem que ser preenchido e eu espero que o outro preencha. Né? Ou talvez até a outra pessoa também esteja com as suas faltas e ele está faltando mesmo. Ele não está realmente presente. Né? Mas a cobrança entra o julgamento, né? Que está dentro das 4 âncoras do mindfulness, do yoga. Então, às vezes cobrar não é o melhor caminho. Então, eu tenho que ir com mais amorosidade, com mais comunicação não violenta, que se fala muito hoje, né? Com mais compaixão, com mais empatia, de eu poder me colocar no lugar do outro, para poder entender o que o outro está sentindo, me perceber a mim mesma, para realmente entrar num diálogo. E muitas vezes, gente, realmente, muitas vezes não tem mais jeito, né? Muitas vezes uma relação chegou ao fim, né? Muitas vezes os caminhos se afastaram, os objetivos de vida estão muito um para um lado, outro para o outro, se distanciaram, ou a pessoa tem que passar por determinada situação, né? Ele tem que passar por uma determinada situação. Então, no meu segundo casamento aconteceu isso. A pessoa tinha que passar por uma determinada situação aonde ele precisava estar sozinho. Não podia estar comigo, porque a minha presença era exatamente o ponto aonde ele não podia avaliar o que ele realmente poderia fazer sozinho, né? Então, às vezes é isso. E às vezes, o fato de você amar aquele ser humano, né? Acima de qualquer coisa, né? De você ter, de todos nós somos um, né? Então, quando eu começo a alimentar essa compaixão pela vida do planeta, então eu começo então a entender que eu quero que aquela pessoa esteja bem. Você não quer prender alguém a você. Você quer que aquela pessoa esteja ali mesmo com a porta aberta, né? Você quer que ela esteja ali presente sem você precisar fazer uma cobrança, né? Então, muitas vezes,
você tem que se desapegar daquilo. Você tem que deixar aquilo partir e deixar vir uma coisa nova. Muitas vezes não, muitas vezes o que falta é a presença. E durante toda a relação alimentar essa presença, não é, olha, vou esperar a coisa ficar ruim para alimentar essa presença. Então comece a observar, se você tem alguma coisa que você acha que pode melhorar, ou que você acha que você está passando por alguma dificuldade, né, com o companheiro ou companheira que está do seu lado, né? Então comece observando a si mesmo de forma desapegada e comece observando o outro. E tudo aquilo que você for fazer para o outro, faça com presença. Coloque a sua energia ali naquilo que você está fazendo, né? Sabe? Olhe para a pessoa quando você está conversando. Realmente tenha a escuta aberta quando ele estiver falando com você, né? Faça pequenas demonstrações de carinho, né? Não deixe isso se perder, ao seu jeito, da sua forma, não precisa ser com... Eu sempre adorei escrever, então por isso que eu adorava fazer bilhetinhos, tudo era motivo para um bilhetinho, né? Mas porque o que cresce? É tudo aquilo que a gente nutre. A gente planta as plantinhas nos vasinhos. Estou lá com 5 vasinhos. Eu rego um, não rego o outro. Provavelmente o que eu vou regar, o que eu vou cuidar, o que eu vou revolver a terra é o que vai para frente. O que eu estou preocupada se está tomando sol, aquilo que eu nutro, aquilo que eu cuido, é aquilo que vai florescer, né? Então, isso é tudo na vida. Uma relação também. E hoje, o mundo demanda tanto da gente, que talvez você esteja se perguntando, mas Pamela, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho tempo? Eu acordo de madrugada, saio para trabalhar, é filho, é casa, não tenho tempo para pensar em, olha, em ter esse estado de presença, porque normalmente eu estou conversando com ele, estou cozinhando e estou não sei o quê, ou sabe, ele está ajeitando tal coisa e eu estou arrumando tal coisa, ou ele está respondendo as mensagens, enfim. O casal não está ali no estado de presença, né, para poder se relacionar, tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu sei que isso acontece. E essa é que é a beleza do caminho do yoga. Porque eu trabalhava 14 horas por dia, 7 dias por semana. Quando eu comparo minha vida hoje com a vida de antigamente, eu trabalho bastante, gente, mas eu trabalho muito menos do que naquela época. Naquela época tinha noite que eu dormia no trabalho. Eu acordava no dia seguinte lá. Eu tinha até um sofazinho ali, né? Eu ia tomar café da manhã ali na padaria em frente, né? E a minha mente achava que eu tinha que fazer aquilo, que não tinha outro jeito, que o caminho era esse, que eu estava fazendo a coisa certa. E quando eu comecei a praticar, quando eu aprendi a respirar, quando eu comecei a treinar meditação, quando eu comecei a desenvolver essa capacidade que a gente já tem, que todos nós já temos dentro de nós, de me afastar e de me observar, e de observar o mundo, eu comecei a falar, não, eu posso viver de outra forma. Qual é essa outra forma? Eu não vou dar uma fórmula para vocês, porque vocês vão descobrir a sua própria fórmula. Porque de repente eu abri mão de coisas que para vocês são muito importantes, que vocês não vão abrir, mas tem outras que de repente não são tanto. Ou vocês vão descobrir coisas que vocês já têm, que te fazem super feliz e você não está tendo tempo de ser feliz com aquilo que você já conquistou, né? Então, quantas vezes, de repente, Vou colocar um exemplo material aqui, mas se você conquistou a casa dos teus sonhos, mas você não consegue curtir a casa porque você está o tempo todo trabalhando e a tua mente está o tempo todo em qualquer lugar, menos no aqui e no agora. Porque esse, sim, é o principal ponto. Mais vale você estar 10 minutos totalmente presente numa situação do que você ficar 1 hora com a mente pensando em um monte de coisa. E eu já fiz essa experiência do tempo. Um dia eu fiz uma experiência de arrumar a cozinha em 5 minutos. Eu falei, eu tenho 5 minutos para arrumar a cozinha.
Porque às vezes eu demoro, eu levo um tempão, né? Agora eu comecei com essa história de cozinhar, de fazer uma alimentação mais saudável e tal. E aí teve uma época que eu tava cozinhando bastante, mas eu tava me enrolando super na cozinha, né? E eu falei, gente, eu preciso, né? Não posso perder tanto tempo na cozinha. Então um dia eu falei assim, vou pegar 5 minutos. Só que assim, longe do celular, longe de tudo. Gente, eu fiquei pasma com quanta coisa eu fiz em 5 minutos na cozinha. Eu falei, quer dizer que eu não precisaria mais de 10 minutos para arrumar a cozinha? Então por que eu levo tanto tempo? Porque eu tô arrumando a cozinha, tô lendo o WhatsApp, tô respondendo mensagem, tô pensando no não sei o que, tarará, aí de repente eu me distraía com uma outra coisa. Ah, eu lembrei que não sei o que, papá, deixa eu ir lá pegar e voltar. Então aquela história da cozinha parecia infindável. Então aquela história de eu fazer uma comida super diferente, super saudável, de comer em casa, com o que era para ser uma coisa de me trazer prazer, de me trazer uma sensação de conquista, de que eu estava conquistando, de eu tinha conquistado aquilo que eu queria, não, se tornou um sofrimento. Né? Então de repente você está naquela casa que você sonhou, mas o tempo todo você está ocupada com outras coisas. Mesmo que você esteja sentada na sala, olhando para aquela vista maravilhosa na tua frente, você não consegue perceber, você não consegue viver esse momento plenamente. Porque a tua mente está pensando no passado, pensando no futuro, nas preocupações, no que você vai fazer, no que o outro disse, no que você respondeu, no que você queria fazer e não fez, né? E isso é um treino da mente. Mindfulness, meditação, é treinar a mente para você poder entrar num outro patamar de consciência e não deixar que a mente atrape você, né? Prenda você numa situação dessa. Porque com certeza, gente, já tem muita coisa boa acontecendo na vida de vocês. E que às vezes vocês não estão curtindo, né? A mente não está permitindo que vocês percebam que já está aqui, aí, do seu lado. Então é isso, gente, que eu tinha para dizer para vocês hoje. E se curtiram, né, curtam aqui o vídeo, compartilhem, vão até meus canais, Instagram, o Facebook, o canal do YouTube, Pamela Jaque Yogini. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões, né, de assuntos, ou alguma coisa aqui que vocês quiseram perguntar alguma coisa, mas eu não vejo, tá? O chat ao vivo eu não vejo. Então vocês podem me mandar mensagem pelos meus canais. Manda pelo Messenger, tem o meu WhatsApp aqui também, quer mandar, manda o WhatsApp, assuntos, olha, eu queria entender mais de tal assuntos. Histórias da Índia, por exemplo, às vezes o pessoal gosta, eu nunca trouxe aqui, mas se vocês quiserem ouvir também, histórias dos deuses indianos é um assunto que eu gosto bastante também. Assunto nada a ver aqui com o que eu falo normalmente, né? Mas são bem interessantes. Então é isso aí, gente. Fiquem bem, fiquem em paz. Que vocês tenham um ótimo final de feriado. E até semana que vem. Namastê!